Ok, pessoal, então, tinha comentado aqui, né, que iríamos falar sobre redes sociais aqui. Hoje a gente vai falar, então, como utilizar o Power BI, né, para buscar dados que estão disponíveis no Big Data, mas de forma desestruturadas, né? A gente está falando, vai falar mais especificamente de textos mesmo, tá? Primeira parte, a gente vai falar de textos, tá? Então, existem N redes sociais, né? Costuma gerar, né? Se a gente for falar só nesse primeiro momento aqui, né? Nesses 5 minutos iniciais, vocês acabaram de ver que eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, né? Cada um de vocês também receberam, Facebook, Twitter, enfim, LinkedIn, né? Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, gerando informações lá. E o que fazer com essas informações? Eu estava mesmo há pouco aí falando que está cada vez mais procurado a utilização de análise de textos, né? Eu estava falando aqui que há umas 2 semanas atrás, uma empresa entrou em contato para fazer uma aplicação que pudesse responder uma pergunta, né? Uma única pergunta pelo celular, e que essa pergunta conseguisse fazer uma análise e ela fosse sendo construída ao longo do tempo de resposta dessa pergunta. Então, foi feita uma nuvem de palavras, um negócio bem simples, né? Tem um monte de aplicações que consegue fazer isso, e que é uma empresa até com uma estrutura assim, bem razoável, né? Pode chamar, não é uma pequena empresa, não, uma empresa média, né? E eles ficaram maravilhados quando eu apresentei lá uma nuvem de palavras que foi construído à medida que eles iam respondendo essa pergunta pelo celular, tá? Então, cada vez mais vocês vão sendo procurados também para resolver esse tipo de problema. Além de fazer análise de um grupo de WhatsApp, por exemplo, ou Facebook, enfim, qualquer outra rede social. E hoje, inicialmente, nós vamos fazer primeiro uma análise de textos do WhatsApp. O WhatsApp é muito utilizado. E existe cada um de vocês, provavelmente vocês já perderam a conta de quantos grupos de WhatsApp vocês estão associados nesse momento, tá? Muitos grupos sociais, né? Muitos grupos de WhatsApp. E aí, muitas vezes, a gente não consegue ler todas as informações, né? Ou então, como é que fazer uma compilação de o que é interessante ter foi gerado nessas conversas dos últimos 6 meses ou 1 ano, tá? Qual foi as palavras mais significantes? É isso que a gente vai fazer, então, nesse exemplo aqui, tá? Então, eu escolhi aqui, eu vou usar como exemplo aqui um grupo da minha família, tá? E aí eu fui lá, né, no grupo e mandei exportar essas conversas, tá? Então, exportei os dados, tá? Obviamente, nesse caso aqui, não utilizei as fotos e vídeos, né? Só textos, tá? Então, sem mídia, né? E aí mandei ele gerar esse arquivo e exportar, né? Mandar para o meu e-mail, tá? Então, abri o meu e-mail e recebi um arquivo lá. Esse arquivo eu vou importar dentro do Power BI. Tá? E a gente vai começar a brincar com esse arquivo lá. É um arquivo de um grupo do WhatsApp, são conversas lá, tá? Então, é uma informação totalmente desestruturada. Não tem nenhuma estrutura lá. São textos. São conversas que vão iniciando,
umas estão em uma única linha, outras estão em duas linhas, enfim, né? Tem algumas informações desestruturadas, tá? Então, esse é o arquivo que eu importei, tá? Esse arquivo, ele precisa passar por uma carga, uma limpeza e transformação, tá? Então, eu coloquei alguns pontos chaves aí que vocês precisam se atentar, tá? Então, primeiro deles, né? Precisa, né, dessa codificação aqui, né? Então, precisamos transformar em UTF-8 aqui, tá? É o primeiro item que a gente precisa ficar atento. Fala, Gabriel, boa noite. O segundo, que a gente vai delimitar, nesse caso, por tabulação, tá? Enfim, depois o terceiro, o editar, né? Em algumas versões do Power BI está transformar ali, né? Mas não mande carregar de cara, tá? Como eu falei na aula passada, quase todos os processos eles acabam passando ali pelo editar, antes de carregar, tá? Que aí vocês vão conseguir fazer as transformações necessárias, tá? Seguindo aqui, o que nós vamos fazer com esse texto? Nós vamos começar a analisar os problemas, tá? Então, quais problemas que existem? Nesse caso aqui, no de vocês também vai acontecer, os problemas devem se repetir, serão os mesmos, praticamente, que são linhas em branco, dá para perceber ali que tem várias linhas em branco, e tem linhas quebradas. O que são linhas quebradas? São linhas que começam numa linha, né? E vai passando por várias linhas, tá? Então, não tem mais a data, não tem mais o nome do usuário que encaminhou, né? Ele vai gerando outras linhas, tá? Então, esses dois problemas precisamos resolver. O primeiro é bem simples, vocês já conseguiram até resolver em exercícios anteriores, né? Que é o caso de somente, no caso lá do filtro, né? Clicar aqui na opção aqui de filtro e desmarca, né? As linhas que estão em branco ali, tá? Então, tem o passo ali, 1, 2, 3, 4, né? Para desmarcar essas linhas e dar OK. Beleza, está resolvido. Bom, o segundo passo é um pouquinho mais complexo. O que é o segundo problema? O segundo problema são essas questões de quebra de linhas, tá? Então, isso é um pouquinho mais complexo para resolver. O que acontece? Tem algumas linhas que iniciam lá com a data, o nome do usuário e o texto. Outras só tem texto, não tem a data e o nome do usuário. Mas eu quero ter essa informação. Eu quero saber qual é a data, eu quero saber qual é o usuário que mandou aquela informação, para fazer estatísticas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou adicionar uma coluna de índice, tá? Ele vai criar um índice, e lá tem as opções, né? Começar de 1, começar de 0, tal. Nós vamos começar de 0, tá? Criar uma coluna de índice começando com 0. O que vai fazer essa coluna? Vai fazer um índice mesmo. Começar de 0, é um contador, né? Cada linha vai gerar um índice. Já vamos ver em seguida para que serve essa coluna aqui de índice. E na sequência, depois de gerado a coluna índice, nós vamos gerar em seguida uma nova coluna. Tá? Nós vamos criar uma coluna agora, uma coluna condicional. Tá? Então, ao lado da índice, nós gerar uma coluna condicional. Adicionar colunas, coluna condicional. Aqui é a opção. Depois, a gente vai colocar algumas opções aqui, tá?
Por exemplo, o nome da coluna, pode ser qualquer nome, né? Nesse caso aqui eu chamei de duplicado. Por quê? Na verdade, eu vou identificar quais são as linhas que estão duplicadas, né? Ou seja, que elas aparecem em mais de uma linha, da mesma data, do mesmo usuário, né? No mesmo hora, aparece mais de uma linha, tá? Nesse caso, tem que agrupar. Então, coloquei aqui, né? Se column 1, que é o nome da minha coluna, que tem os dados, column 1, contiver barra, ou seja, eu botei barra aqui. Tem barra porque a data tem barra. Então, as linhas que possuem data possuem barra, tá? Então, as linhas que possuem barra, elas vão receber o índice, ou seja, o mesmo valor lá do índice, tá? Caso contrário, elas vão receber null. Então, nessa segunda coluna, as linhas que têm data vão estar com número e as colunas que não possuem data vão estar vazias, vão estar null, tá? Ou seja, então eu vou identificar todas as colunas que estão vazias com null. E dá um OK. Então, eu vou ter 3 colunas aí agora. Tá? São as 3 colunas aqui. Tem a column 1, que eu já tinha. Tem a coluna índice. Tem a coluna duplicado. A coluna duplicado também tem índice em todas as linhas todas as linhas que não tiverem linha sem data, tá? As linhas aqui que não tiverem data vai aparecer null aqui, tá? Aqui no caso inicial no print não apareceu. Agora a gente vai trocar esses null aí, tá? Todas as linhas que tiverem null, nós vamos trocar por um número, tá? Qual vai ser o número? Vai ser um número logo acima. Então, por exemplo, na linha 4, se fosse null, ela ia receber o valor de 2. Tá? Se o 5 tivesse null, ela também ia receber o valor de 2, que é, no caso, seria o último linha com número. Tá? Para que eu vou fazer essa troca? Porque aí eu consigo colocar um índice único para as mensagens únicas, tá? Então, o caminho é esse, ó. Venho aqui, clico nessa coluna, clico aqui em transformar, tá? E aí eu vou utilizar essa opção aqui, ó, de preenchimento automático para baixo. Ou seja, ele vai preencher automático aqui, tá? Então, ele vai pegar o valor aqui logo acima e vai jogar para baixo onde estiver null. Tá? Uma opção prontinha também no Power BI que serve para essas coisas. Tá? Feito isso, o que vamos fazer? Agora a gente não precisa mais da coluna índice. Tá? Então podemos remover. Nós vamos ficar com a column 1, vamos ficar com a coluna duplicado. Então aqui nós removemos a coluna índice. Em seguida, a gente vai agrupar a duplicado. O que nós vamos agrupar? Eu quero que todas as linhas de uma única mensagem fiquem no único registro. Tá? Por isso que a gente vai agrupar. Então, tem a opção aqui, né, no transformar, agrupar. A gente vai agrupar pela coluna duplicado, tá? Ele vai gerar aqui uma nova coluna e nós vamos chamar essa coluna de tabela, tá? Ou seja, porque vai ser dentro de cada linha vai ter uma tabela com N linhas, tá? Nós vamos agrupar ali dentro.
A operação vai ser para todas as linhas, nós vamos dar OK. O que vai acontecer? Ele vai agrupar. Foi o que aconteceu aqui, tá? Então, a coluna 1 foi agrupada na coluna tabela, tá? E agora a gente vai criar uma nova coluna novamente. Vamos adicionar coluna, uma coluna personalizada, tá? Um pouquinho vai e volta, né? Mas é importante para a gente conseguir transformar esses dados e conseguir deixar a informação única na mesma linha, tá? Então aqui, pessoal, o comando é exatamente isso que está aqui na tela. Vou passar para vocês, tá? E vocês podem seguir passo a passo. À medida que vocês vão seguindo aqui, vocês vão entendendo as transformações e vai ficar mais fácil, tá? Então aqui, coluna personalizada, tá? Né? Dentro de tabelas. E aqui a gente vai colocar esse comando aqui, ó. Tabela, eu vou querer column 1, tá? Column 1 é o nome da minha coluna onde estavam os meus dados, tá? Por isso, column 1 é o nome da minha coluna lá, tá? Tem que escrever exatamente isso, tá? O nome da coluna lá. Se alguém, por acaso, já trocou o nome de column 1 para texto, né? Enfim, aí vai utilizar o nome da coluna onde estava os dados, né? Que estavam as mensagens lá, tá? Oi, Vinícius. Continuando aqui. Dando esse comando, dando OK aqui, a gente... então, agora tem a coluna personalizado ali, né? Que é o nome que a gente deu. E a duplicado, a gente pode remover agora a tabela, tá? A gente não precisa mais da tabela, porque os dados já estão lá na coluna personalizado, tá? E já resolvendo o problema, tá? Só que ele aparece no formato de lista, e aí para a gente conseguir visualizar, ainda precisa fazer mais uma operação, que é clicar aqui, vai aparecer com duas setinhas. Quando aparece duas setinhas é porque lá dentro tem mais de uma coluna, tá? Então a gente vai fazer extrair valores da lista, tá? Clicando ali vai aparecer essas opções, tá? Exatamente ali onde eu estou mostrando aqui, ó, ele vai mostrar essas opções que vai extrair valores, tá? Lá dentro vai ter duas colunas, né? Vai ter o índice, tá? E a coluna, aliás, agora nesse caso só tem mais a coluna 1, tá? Mas foi agrupado numa única linha, tá? Então, nós vamos agora extrair esses valores, e o delimitador ali é um espaço, que é entre uma linha e outra, tá? E ele vai juntar numa única linha. Dando OK, tá? Ele vai gerar. A duplicado não precisamos mais e temos essa aqui personalizada. Tá? Ou seja, a gente fez toda essa volta para ficar com os mesmos dados, só que nós não temos mais linhas sem data, tá? As linhas, elas estão agrupadas agora. Elas estão numa única linha. Bom, agora eu posso começar a trabalhar com esses dados, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho a data, eu tenho a hora, eu tenho o nome do usuário e eu tenho a mensagem, tá? Só que está tudo numa única coluna. Então, eu vou começar a dividir isso. Primeiro, né, então eu vou clicando lá em base, dividir coluna, eu vou dividir essa coluna vou entrar na opção personalizado, eu vou botar o colchetes, ou seja, o colchete à esquerda, eu quero que ele divida,
Ele vai dividir exatamente, aqui, aliás, aqui ele vai dividir, tá? Então, ele vai dividir a data e a hora. Bom, vamos lá. Dando esse comando aqui, né? Estou utilizando aqui mais a esquerda. E aí, então, o que nós temos? Aliás, eu acabei excluindo aqui, né? Vamos voltar aqui. Está mais à esquerda, não à direita, tá? Tá certo. A esquerda é o primeiro, então não é o último, tá à esquerda. Confundi aqui, né? Então, esse primeiro aqui não tem nada, eu só vou eliminar esse caso aqui, ele vai dividir, né? E não tem nada antes, então ele só vai sumir, tá? Agora sim, agora eu tenho a data, eu posso novamente dividir ele. Então, o que eu vou dividir? Dividir agora pela barra de espaço. A barra de espaço vai separar a data do restante da mensagem. Nós temos aqui uma data, uma barra de espaço e a hora, tá? Então, eu dividi aqui e botei uma barra de espaço aqui, tá? Personalizado aqui, eu dei uma barra de espaço e ele tem um espaço aqui. Ele vai delimitar mais à esquerda. Vai pegar o primeiro à esquerda e vai dividir. Dando OK. Tá aqui. Tá? Já chamei de data daí. Bom, o que eu tenho aqui agora? Tenho aqui o personalizado ainda com o restante. Agora eu vou utilizar, agora sim, né? Essa delimitador aqui de colchetes, tá? Novamente à esquerda. Então, ele vai achar isso aqui, vai dividir aqui a hora com o restante dos dados. Pega em frente e dividiu. Tá? Então, ficou data e hora. Agora, eu tenho o nome do usuário, quando está cadastrado no meu celular, né? Ou então o telefone, quando não está cadastrado. E logo em seguida, a mensagem. O que divide o nome e a mensagem é 2 pontos. Então, por isso que eu novamente vou dividir, tá? Vou usar o delimitador, 2 pontos. Dando OK, ele divide. Agora eu tenho a data, a hora, o usuário e o texto. Tá? OK, fechou. Tá? É isso que eu preciso. Vamos começar a trabalhar. Agora, né, clicando em cima de data, da coluna data, eu também posso adicionar aqui uma coluna só como ano. Já tem a opção prontinha aqui, ó. Criar coluna, né? Tá? Então, eu posso dizer que eu quero uma coluna só do ano. E é isso que eu fiz aqui. Tá? Então, criei uma coluna do ano. Vou dar OK para cá. Tá? Então, agora eu tenho ano, continuo com a data aqui, a hora, o usuário e o texto. Boa noite, Cristian. Aqui. Então, nós já temos ano, a data, a hora, o usuário e o texto. Nesse momento, eu fiz todas as transformações que eu achei necessário, tá? Então, eu dei aqui o fechar e aplicar, né? Base, fechar e aplicar. Quando eu clico aqui fechar e aplicar, eu paro as minhas transformações. E ele vai lá para o modo de análise, tá? Ou seja, onde eu posso criar as minhas análises. Então, chegamos aqui, tá? No campo onde tem as análises aqui. Pessoal, só que nós vamos fazer uma análise que não está disponível no Power BI de vocês. Não está pronto ali, tá?
todas essas análises aqui, ó, essas visualizações, já são padrão no Power BI. Só que eu quero gerar uma nuvem de palavras. E a nuvem de palavras não está aí disponível. Então, vocês vão ter que clicar nesses 3 pontinhos que está ao final das visualizações. Tá? Aí, ele vai abrir, se vocês querem importar do arquivo de vocês, né? Importar do Marketplace ou eliminar. Tá? A gente vai importar do Marketplace, né? Ou seja, vamos buscar lá. Tá? Lá vocês vão perceber que tem várias. Mais para frente a gente vai buscar outras. Tá? Nesse momento, a gente vai buscar essa aqui, ó, essa nuvem de palavras. Tá? Então, vocês vão localizar aqui o nuvem de palavras. Ô, professor, desculpa interromper, mas quando foi aceitar o Christian, ele saiu da tela. Tem que compartilhar a tela de novo. Ok. Tá. Até onde vocês chegaram? Vocês não acompanharam aqui? Não, até o professor aceitar ali o Cris. Depois a tela ficou preta, eu fui fazendo o que o professor foi falando, só que eu não fui vendo na tela. Ah, tá. Não lembro onde é que eu estava aqui. Peraí, vou compartilhar aqui, daí. Está compartilhado agora? Não. Não, né? Ainda não. Foi agora? Aqui pra mim ainda tá toda a tela preta. Ainda não, né? Não, ainda não. Vou até fechar e abrir de novo pra ver se tem algum problema aqui. Não, mas não tá. Tem. Não aparece mais a borda aqui de compartilhados.
estranho. Estranho. Ah, não tem ninguém compartilhando tela ainda, não? Parece. Estou clicando aqui na opção e não está compartilhando, como é que pode? Não apareceu nada, né?
Pessoal, eu vou sair, mas eu vou entrar de novo aqui só para ver se muda alguma coisa, tá? Tudo bem. Ó, pessoal, voltei. Vamos tentar aqui de novo. Ó, agora até a webcam já. Aí, agora deu, agora. Ah, deu, né? Uhum. Tá. Vamos ver onde é que nós paramos aqui.
Vocês lembram onde é que a gente parou? Vocês acompanharam? Até aquela palavra de nuvens ali que estava comentando. Eu também não cheguei a ver a tela. Ah, tá. Aqui, né? Isso, aqui deu fechar aqui, né? Aí nós entramos aqui nas análises, foi isso, Tá né? só compartilhando aquela pasta ainda. Ah, Não tá. chegasse a compartilhar o. Agora sim, né? Aí, agora sim. Aham. Então, a nuvem era aqui, né? Nós foi fechar e aplicar, né? Isso, fechar e aplicar, exatamente. Aí aqui nós entramos aqui iniciando as análises, tá? Vou ter que gravar aqui de novo, que eu parei lá. Vai ficar 2 arquivos aqui. Ah, não, tá gravando? Tá gravando aqui. Acho que voltou. Espero que a gravação dê certo, ó, porque eu parei ali, estava gravando, mas continuamos então. Então aqui, como eu estava falando, isso aqui é aquela tela da análise, né? Ó, então aqui tem a tela das análises, estão visualizando, né? Alô? Estão visualizando? Aham. Tá. Sim. Ok. Então, todas essas visualizações aqui, você já tem disponível, tá? Quando tá no padrão do Power BI. Mas algumas delas não está disponível para vocês. Vocês podem, então, clicar aqui nos 3 botõezinhos aqui, né? E importar algumas outras. Tem muitas análises aqui, tá? Nós vamos trabalhar com algumas aqui que também não estão disponíveis aqui no Power BI. Nesse momento, é a nuvem de palavras aqui, ó. Tá? Então, clicar nos 3 botõezinhos, né? Importar Marketplace e nuvem de palavras, tá? Aqui, é só o adicionar e ele vai ficar disponível lá, tá? Então, depois disso, fica lá disponível, tá? Aparece aqui um símbolozinho do Word aqui, né? Eles vão clicar, né, com o cursor aqui dentro, vão clicar e ele já vai abrir uma análise. E agora, para gerar uma análise, é muito simples, tá? Vocês vão clicar, depois marcar texto e pronto. Gerou uma nuvem de palavras, tá? Com meu grupo lá, né? Então, meu grupo de WhatsApp. Então, aqui deu para ver que, bom dia, né? Normal, em grupo de família, né? O que até tem muita gente aposentada, né? Então, de manhã é aquela história, bom dia, tal, né? A gente já trabalhando ali, já concentrado em outras coisas e vê essas mensagens aparecendo, né? Além de outras palavras. A gente pode também eliminar, por exemplo, aqui, ó, no, né, o na, tal, pode ser eliminado, tá? O Christian não conseguiu entrar. Eu não recebi o convite dele aqui. Pede para ele entrar novamente, tá? Ok, Andrei? Quando eu receber o convite aqui, eu aceito ele, mas eu não recebi aqui. Isso, pede para ele clicar novamente no link lá. Talvez pode ser no momento que eu saí e entrei de novo, pode ter dado algum problema. Bom, e além disso, pessoal, continuando aqui, o que mais que a gente pode fazer? Tá? Pode fazer um gráfico para saber, por exemplo, quais são as pessoas que mais estão falando lá, né? Eu até mostrei esse gráfico aqui lá para o pessoal da família lá, e aí o pessoal achou interessante, né? Primeiro as palavras e quem eram as pessoas que mais falavam lá, mais colocavam mensagem lá, né? E pode também fazer
Nesse caso, eu criei uma medida que tal, né? Mas não é nem o caso aqui, tá? A gente pode fazer também, ó, aqui eu poderia criar um filtro, né? Tem a opção aqui de segmentação de dados, poderia criar uma segmentação de dados, escolher, por exemplo, ano, né? Para saber qual, aí clicando em cada ano, ele vai gerar uma nuvem de palavras daquele ano, tá? Ou, da mesma forma aqui, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, em cada ano, quem mais falou, né? Ou poderia criar uma segmentação de dados nessa tela aqui, com o usuário, e clicar em cima de cada usuário para saber qual é a nuvem de palavras de cada usuário. Então, aqui tem N possibilidades aqui de brincar com um grupo, com o texto de um grupo de WhatsApp, né? Ou qualquer outro, né? Poderia, de repente, criar lá Agora sim, alguém está me chamando aqui. Christian, agora foi adicionado. Ok, então, essa é a primeira brincadeira, tá? Eu vou deixar aqui de brinde aqui também, a gente não vai repassar, senão vai dar tempo de a gente passar tudo que a gente precisa hoje, ou não vai sobrar tempo para vocês fazerem os exercícios. Mas logo em seguida, aqui o exercício, né? Então, quero que vocês façam a mesma coisa, tá? Faça uma carga de dados de um grupo do WhatsApp de vocês, tá? Faça aquela limpeza e transformação dos dados, da mesma forma que eu fiz ali, e crie 5 diferentes análises, tá, das informações desse grupo, tá? Faça uma análise verificando o dia da semana que mais mensagens foram encaminhadas, tá? Então, só tem lá na data, tem como criar uma coluna dia da semana também, tá? E aí, vocês vão gerar essas análises, dar um print, botar no PowerPoint e entregar lá no Ava, né? Que eu já vou criar um exercício para vocês entregarem, tá? E aí, como sugestão, né, já que vocês criaram essas análises, vocês podem fazer essa brincadeira e depois ver qual é a repercussão que deu no grupo WhatsApp de vocês e encaminhar algumas análises para o próprio grupo lá para ver o que eles acharam, tá? A sexta aqui é só uma provocação, tá? Até a quinta ali que eu vou cobrar. E aqui o exercício 2, pessoal, esse aqui tá aqui, tá? Mas não vou cobrar para vocês fazerem, tá? Isso aqui é só para quem tiver interesse de fazer uma análise aqui no Facebook, no seu próprio Facebook, no Facebook da Unibave, né? E também fazer uma nuvem de palavras lá do que está rolando lá no Facebook. Tem o passo a passo aqui, ó, de como conectar no Facebook, tá? E também tem algumas transformações aí que tem que fazer, né? Tem o passo a passo aqui de como fazer. Da mesma forma como eu fiz no WhatsApp, tá? Tem todo o passo a passo até chegar uma nuvem de palavras aqui do Facebook, tá? Isso vai ficar, então, para quem tiver interesse em dar uma mexida, tem o passo a passo, mas eu não vou cobrar, tá? Não vai ficar como exercício obrigatório aqui, tá? Aqui, né, alguns exemplos aqui, tá? Pode ser feito. Pessoal, vou agora entrar na outra parte aqui da aula. E é sobre análise de websites. Estão visualizando a tela aí? Pessoal, alguém responde a estão visualizando a tela? Estou sim. Ok. Seguimos, então. Falando um pouquinho aqui do Google Analytics, né? Provavelmente muitos de vocês já utilizaram, né? Quem trabalha em alguma empresa utiliza bastante isso. Quem não utilizou, né? Também tem uma ferramenta gratuita que consegue monitorar os websites, né? Ou aplicativos aí da web, tá?
Então, aqui alguns gráficos do próprio grupo Google Analytics, né, que conseguem fazer o monitoramento, né, e aí algumas métricas que ele possui lá disponível. Obviamente tem que criar uma conta lá, tem que cadastrar o site, tem que fazer toda essa configuração antes aí para que consiga fazer, né? A gente também, por questões de tempo, né, nós não vou solicitar para que vocês façam, porque teria que ter mais tempo, teria que cadastrar, tem que ter um site, enfim, né? Não tem todas essas opções aí na mão para todos, tá? Mas quem tiver esses itens aí pode fazer, tá? Então, dá para medir nas visitas, visitantes, page views, taxa de rejeição, percentual de saída, né, canais de tráfego, idade, localidade, horário de quem visitou. Tá? E tudo isso a gente pode também carregar para dentro do Power BI. Tá? O Power BI também se conecta com o Google Analytics e pode juntar com várias outras informações e fazer essa análise. Tá? Uma informação aí bem adicional para vocês aí, né? Que queiram utilizar. Aqui algumas análises poderiam ser feitas, né? Por dia do mês que foi acessado, né? Ou quais são as cidades que foram acessadas, o gráfico ao lado, né? São algumas das opções. Tem aqui informações para dar um tour aqui no Google Analytics. É interessante dar esse tour aqui e obter mais informações, tá? Aqui a gente vai se concentrar um pouquinho mais e daqui nós vamos gerar um exercício também que eu vou deixar na sequência para vocês, tá? Então, o que a gente vai começar a estudar aqui? Análise preditiva, tá? Que tem tudo a ver com Big Data, com Data Science também, né? Quando a gente tem uma grande quantidade de dados, a gente costuma começar a trabalhar com análise preditiva, tá? Então, que tipo o que dá para se fazer com análise preditiva? Como o nome já diz, prever algumas coisas, né? Então, nesse primeiro gráfico aqui, né, a gente tem aqui coleção de dados, que são todos misturados, né? E aqui a gente percebe que eles já começaram a ser organizados, né? Em formas de padrões. Então, é isso que a análise preditiva faz. Organiza padrões de comportamento. Acha padrões de comportamento, né? E, em cima desses padrões identificados, a gente consegue prever algumas coisas. Então, nesse caso aqui, né, ao lado, é um cluster, ou seja, 3 clusters, né? Então, ele dividiu aqui os dados, tá? Então, a gente percebeu aqui, né, que a parte vermelha aqui está bem concentrada, tá? Então, a gente, por exemplo, poderia ser aqui clientes de uma determinada idade, né, que pagam as contas. Então, bem característico aqui. E outros 2 grupos que se misturam um pouquinho, tá? A gente, depois de fazer essa clusterização, a gente pode chegar a esse tipo de conclusão. Aqui uma árvore de decisão, né, que percebam que ele vai juntando aqui e tem saídas padrões, tá? Para ficar mais claro aqui essa árvore de decisão, quando a gente tem uma quantidade de dados aleatórios, nem sempre é possível gerar uma árvore de decisão que consiga identificar alguma característica, né? Mas, nesse caso aqui específico, ele conseguiu, né? Então, com base nos dados, ele conseguiu montar uma árvore dizendo o seguinte: é mulher? Sim. Então, a árvore segue por esse lado, né? Curtiu o fanpage? Sim. Então, tem uma chance de conversão de 38%. Se não curtiu, e se é mulher, tem uma chance de conversão de 16%. Por outro lado,
se for homem, né, se não é mulher, então homem, tem mais de 50 anos, sim, tem chance de conversão de 3%, se não, chance de conversão de 2%. Então, com isso, no primeiro momento, eu vejo as características de um possível cliente, eu já tenho os percentuais de chance de conversão ou não desse cliente, tá? Isso com base em dados históricos. Tá? E é nisso que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos conseguir montar uma aplicação em Power BI que consiga fazer essa análise preditiva. Tá? Parece interessante, né? Ó. Bom, nós vamos utilizar essa base aqui. Vou passar para vocês um arquivo em Excel. Todos vocês vão utilizar essa mesma base. Não é uma base de dados grande, tá? Mas a gente vai utilizar essa base pequena só como amostra, né? Mas normalmente para fazer esse tipo de aplicação é interessante que tenha grande quantidade de dados, tá? E aí por isso que eu falei também no Azure, né? Ou no Azure, como os fornecedores falam. Lá também tem também tem algoritmos prontos de análise preditiva e uma possibilidade de fazer um armazenamento de grande quantidade de dados lá, tá? Então, por isso que eu falei também dessa plataforma aí da Microsoft. Esses dados aqui serão carregados para o Power BI, tá? Mas antes de carregar, a gente precisa falar de uma outra coisa, que é a linguagem R. Algum de vocês já instalou, já mexeu com R alguma vez? Nunca mexi, mas já ouvi falar. Já ouviu falar? Ótimo. A linguagem R é uma linguagem que ela é amplamente utilizada dentro do Big Data. E do Power BI. Tá? Estão me ouvindo aí? Tá travando bastante a tua voz, professor. Voltou agora? Parece que sim. Deu uma travada aqui, né? Também está aparecendo na tela ainda, não? Tá. Só passa de slide aí para ver se não tá travado. Eu imagino que não, porque o teu mouse tá mexendo. É porque para mim aqui não está compartilhar de novo aqui. Deu, né? Vou tirar aqui estava ligado aqui a câmera, eu vou tirar aqui, acho que daí melhora um pouquinho. À noite o pessoal fica ligando Netflix e celular e tal, vai consumindo, acho que um pouco da rede, né? Então, a gente vai utilizar a linguagem R dentro do Power BI, tá? Só que para isso é necessário que vocês façam a instalação do Power BI, do R, tá? Então, a gente, na semana que vem, vai falar um pouquinho mais, só especificamente, que dá para fazer aplicações lá dentro, vou mostrar como fazer nuvem de palavras lá dentro do R, mas nesse caso aqui a gente vai utilizar para fazer as análises preditivas dentro do R, tá? E aí a gente precisa fazer o download, tá? Então tem aqui o caminho para fazer o download, tá? Pode utilizar o link ali, né? Pode utilizar um dos espelhos aqui, pode ser do Brasil ou qualquer outro. Enfim, fazer o download e instalar a linguagem R, tá? Falando um pouquinho, né? Então, a R é uma linguagem de programação, trabalha muito com computação, estatística, né? Modelagem, visualização de dados, tá? A linguagem free, né? Que foi criada na Nova Zelândia,
e então amplamente utilizado aí nessa área de data science, tá? Falando aqui um pouquinho dos primeiros passos, né? A gente vai falar novamente na aula que vem, mas é importante que vocês saibam aqui algumas coisinhas, tá? Aqui, comandos para ver a versão, tudo bem, aqui são coisas bem básicas, tá? Nesse caso aqui não vem muito ao caso aqui, né? Como ver o diretório, enfim, tá? Help, ajuda, aqui comandos básicos aqui de como fazer uma soma, né? Tá? Efetuar um cálculo. Eu queria falar para vocês dos pacotes R. Tá? Depois de instalar o R, a gente em algumas vezes vai ser surpreendido que é necessário instalar o pacote. Tá? Então, vocês dentro lá do Power BI, vou pedir para vocês baixarem também mais uma visualização, mas vai acontecer em algum momento de dar um erro assim, o pacote tal não está, não estou encontrando o pacote tal. Qual que é a solução? Anotem aquele nome que aparece lá do pacote que está faltando, vocês vão instalar o pacote, tá? Como é que instala o pacote? A parte mais fácil é aqui, ó. Tá? Então, depois de instalar o Power BI, depois de instalar o R, vocês vão clicar lá no ícone, né? Ele vai abrir essa tela, tá? Do R. E aí tem um menuzinho ali, ó, tá? De pacotes. Então, o que é necessário? Necessário vocês instalarem aquele pacote que está sendo solicitado, tá? E depois carregar o pacote, tá? Então, você fazer esses dois passos aqui, tá? Que daí depois o Power BI consegue utilizar lá dentro do Power BI, tá? Então, esse é o caminho, tá? Deu erro lá no Power BI, faltou o pacote tal, vocês voltam para o R e instalam aquele pacote, tá? Depois vai ficar instalado. Aqui está falando aqui, né, que existe muitos pacotes, né? Então, 8.189, se já não tem mais, pacotes lá disponíveis para instalar, dependendo de cada necessidade que vocês têm no R, tá? Então, aqui tem duas formas de instalar o pacote, né? Uma é com comandos, tá? Lá direto na tela, né? E outra é utilizando o menu, tá? Recomendo para vocês já utilizarem o menu, né? Selecionarem o pacote lá tal e depois darem o carregar, tá? Beleza. Carregar os pacotes, tá? Voltamos aqui para o Power BI. Aí sim, é necessário, então, fazer a carga desses dados, que é bem simples, né? Clica lá no arquivo tal e mandar carregar. Só que a gente vai utilizar, novamente, uma análise que não está disponível no Power BI. A gente vai fazer uma árvore de decisão, ou seja, nós vamos utilizar a inteligência artificial, tá, para descobrir padrão de comportamento, tá? Aquele dados que vocês vão carregar, tá? Então, novamente, né? Clica lá nos 3 pontinhos, importar marketplace, né? E nesse caso agora, vocês vão adicionar aqui a árvore de decisão, tá? Esse ícone aqui, né, que está dentro de análise avançada, tá? E dar o adicionar. E aí vai ficar disponível lá essa nova análise aqui, tá? Então, vocês vão ativar visuais do script, tá? Ou seja, aí vai começar a utilizar já o R também, né? E aí nós vamos fazer a análise utilizando esse novo pacote de análise ali, que é uma análise mais avançada, uma análise simples, tá? Ok, e aí nós vamos marcar aqui, depois de marcado aqui, ó, nessa análise, né? Nessa primeiro íconezinho aqui, ó, tem a variável de target, que é a evasão. Ou seja, a gente quer saber qual a chance do aluno evadir. Quais são as variáveis que a gente vai utilizar para isso? A cidade, as reprovações e o curso. Tá?
são essas 3 variáveis aqui. Então, a evasão vai ficar no target e os inputs vai ser essas 3 aqui, outras variáveis, tá? E aí, ele vai gerar essa análise aqui, tá? Ou seja, com base naqueles dados, o que ele achou? Tem a primeira pergunta, tá? A cidade é Braço do Norte? Se sim, ele tem 50% de evadir, tá? Tem 50%. Se for não, tá? Ele tem lá 50%, né, de chance de evadir. E ele pergunta, reprovação é menor ou igual a 19? Tá? Se for o não, tem 12%, né? E se for o sim, tem 38%. Tá? Então, ele montou aqui uma árvore de decisão aqui para encontrar o percentual de chance de evadir. Tá? E vocês vão repetir, então, é bem simples, né? Aqui, né? Então, aqui tem o padrão de comportamento aqui dessa árvore, desses dados aqui. Tudo isso vocês podem depois, agora com a árvore de decisão, né? Tentar visualizar diretamente aqui. Agora, aqui nós temos uma quantidade pequena de dados, né? Talvez a olho nu, na primeira visualização, ninguém conseguiu achar esses dados aqui. Depois, talvez eu conseguiu achar. Agora, imagina uma base de dados lá, né? Falando de 1000 linhas, já não dá mais, né? Nem 100 linhas, tá? Então, é uma forma de achar padrão de comportamento, tá? Fazer uma análise preditiva, ou seja, com base em dados históricos, eu posso fazer uma análise que consegue prever como é que vai ser a evasão, aí, dependendo das características do aluno, tá? Aqui uma outra forma, né, uma outra forma de visualização aqui, tá? Usando um outro tipo de análise preditiva, tá? De árvore também, que está lá disponível no Marketplace, tá? Mas eu acho que é interessante o primeiro lá que eu mostrei, tá? Com base nisso, pessoal, então vocês vão fazer um exercício, esse valendo para a aula de hoje, né? Então, lembrando, né? Aquele primeiro exercício lá da nuvem de palavras do WhatsApp é para aquela aula adicional, que seria a distância, né? Mas eu já dei aí uma explicada para como é que funciona ali, né? Os dados e um passo a passo para vocês seguirem, tá? E vocês fazerem isso depois no grupo de WhatsApp de vocês, qualquer, tá? Depois, para a aula de hoje, são esses dados da análise preditiva, tá? Então, vocês perceberam ali que é bem simples, né? Que é um arquivo bem simples, vocês vão carregar aquele dataset ali, né? Que eu vou deixar disponível no AVA, tá? Não tem nenhuma transformação de dados, não tem nenhuma limpeza, só carregar, tá? Que normalmente vocês já perceberam, o maior trabalho está na transformação dos dados, né? Fazer limpezas, transformações, até chegar ao ponto de fazer análise. Agora, quando os dados já estão prontos para fazer análise, é muito mais rápido, porque o Power BI já tem quase tudo pronto ali, tá? Nesse caso, talvez, né, que vai demorar um pouquinho mais, vocês vão ter que fazer a instalação do R, né? E aí, quando o Power BI berrar lá, solicitando algum pacote, fazer a instalação dos pacotes, tá? Então, vocês vão construir, depois de fazer essa análise, né, vocês vão construir um novo dataset. Né? Pode ser seguindo os mesmos padrões ali, né? Ou alguma outra coisa que vocês têm interesse de fazer análise, tá? Só que percebam o seguinte, para fazer uma análise preditiva, a gente tem que ter um que chama de target, né? Ou seja, o alvo, né? O que vocês querem chegar de conclusão?
Eu quero saber quem vai ter evasão, quem não vai ter evasão. Eu quero saber quem vai comprar, quem não vai comprar. Eu quero saber quem vai passar quem vai passar na disciplina ou quem não vai passar, entendeu? Qual é o meu objetivo ali, o meu target, né? Preciso ter uma coluna que seja o target e outras informações que são características, né? Normalmente essas características é interessante que seja categorias, né? Sexo, estado civil, pode ser cidade, curso, e que tenham repetições, tá? Porque se não tiver repetições, e dados que não têm repetições, eu não vou conseguir achar padrão de comportamento, né? Eu só vou conseguir achar um padrão de comportamento quando eu tenha vários clientes, ou vários alunos, ou seja, várias amostras com aquelas mesmas características. Aí ele acha um padrão de comportamento, senão não existe. É claro que isso pode acontecer de não ter padrão de comportamento mesmo, né? E a árvore vira uma árvore seca, sem galho nenhum lá, né? Porque ele não conseguiu achar, tá? Então, tome esse cuidado ali de quando carregarem um novo dataset para ter essas características, tá? Então, façam, então, uma análise utilizando aquela mesma árvore de decisão e façam uma descrição dos padrões encontrados lá. Então, descrevam o que vocês acharam naquela árvore de decisão. Okay? Então, o exercício para hoje é isso, tá? É utilizar uma análise preditiva de um dataset. Vou fazer um exercício utilizando o mesmo, né? E depois carregar um novo dataset, tá? Quem tiver sem inspiração, pegue o mesmo dataset, inclua mais uma coluna, mude de coluna, insira mais linhas, tá? Mas não utilize exatamente o mesmo, tá? Crie algumas coisas diferentes, totalmente diferentes, ou alguma alteração no dataset que eu estou encaminhando. Bom, pessoal, eu vou encerrar a aula aqui, a gravação, né? Deixar a gravação lá no AVA e também essa lista de exercícios aqui para vocês acessarem juntamente com o dataset que eu utilizei aqui para fazer essa análise, tá bom? Também fica à disposição ali no Teams para qualquer dúvida. E, pessoal, Ok.